A gente vai ampliar a discussão sobre os respiradores, na verdade um debate com gente que entende, que é da área, né? Por isso a gente se conectou com o presidente da Associação Catarinense de Medicina, o doutor Ademar Oliveira Júnior, e também com o professor Saulo Guitz, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, que desenvolveu, né, com o pessoal lá, um respirador muito interessante, de baixo custo, que usa peças disponíveis no mercado. Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco. Quero pedir permissão para começar com o doutor Ademar, para falar da situação que nós vemos hoje em Santa Catarina. Doutor, 16 e pouquinho % de utilização de leitos de UTI da capacidade em relação à Covid. Qual a real necessidade, né? Acho que caiu o sinal, doutor. Tivemos uma dificuldade porque caiu o sinal. Voltou. Qual a real necessidade e quantos aparelhos, não sei se vocês têm esse cálculo, seriam realmente necessários para a gente ter aqui no estado para ficar numa situação confortável? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. Nós em Santa Catarina, nós estamos ampliando aí para chegar a aproximadamente 1.200 leitos de UTI disponíveis para a utilização da população. Alguns desses leitos ainda precisam de equipamentos, né? Já existem mais de 900 leitos já preparados, né? Agora, a definição do número de leitos necessários, ela depende muito da progressão da doença, né? Então, à medida que a gente vai aumentando o número de casos, a transmissibilidade da doença, a gente vai, obviamente, aumentando a necessidade de leitos, que é uma proporção desse número de casos. E outra coisa, doutor Ademar, tem uma dúvida que todo tempo bate aqui na minha cabeça, que é a seguinte: a nossa ação em Santa Catarina, ela foi muito precoce, levando em conta que, pela história do sul do Brasil, até mesmo do nosso país, no inverno, os casos, os problemas respiratórios são mais intensos. Agimos muito precocemente? Essa é a pergunta que ninguém ainda me respondeu claramente. A Santa Catarina agiu a partir do momento que começaram os primeiros casos e foi detectada a transmissão comunitária. E isso não é invenção aqui de Santa Catarina, isso é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que o isolamento e o distanciamento social são as únicas formas de conter a disseminação. E nós iniciamos uma série de ações aqui dentro do estado de Santa Catarina, numa força-tarefa da Associação Catarinense de Medicina com a Federação das Indústrias, para rapidamente já, além de testes, inteligência de dados e EPIs, a gente também poder fornecer mais respiradores aí para o estado através de diversas estratégias. Ô doutor, o questionamento ele é frequente, por isso que eu faço para o senhor, porque primeiro a OMS disse que não precisava de máscara, depois disse que precisava. Primeiro a OMS disse que o isolamento social era necessário, mas agora já disseram mais uma vez que dentro das casas está havendo maior contaminação. Por isso a dúvida do catarinense em relação às tomadas de decisões, né? Sem dúvida, e na verdade toda a comunidade científica ela está em dúvida em relação a isso, porque é uma doença absolutamente nova. Apesar de ela possuir semelhanças com outras situações anteriores, mas a cada semana surgem novas descobertas, tanto no âmbito de controle epidemiológico, quanto no âmbito de tratamento. A cada semana, novas estratégias de tratamento estudos científicos são publicados, mas o que a gente sabe com certeza que a gente precisa ter as medidas para diminuir a transmissão através de toda a população, que é baixar esse pico de transmissão, e basicamente dá 4 grandes estruturas, né, que é atendimento médico, através de estruturas de atendimento e também que possam oferecer alta complexidade, como é o caso da UTI e dos respiradores, dar testes para a população, dar EPIs adequados, principalmente para as pessoas envolvidas com atendimento em saúde, mas as pessoas também precisam utilizar as máscaras comunitárias, né? E também a gente tem uma inteligência de dados aí que possa nos dizer onde os casos estão ocorrendo, como é que estão a nossa disponibilidade, né? E nos últimos tempos aí nós tivemos aí ótimas notícias, né? A gente está aqui em Jaraguá do Sul, a gente está vendo a junção aí de 2 empresas catarinenses para produzir em larga escala. Na última semana, a ACM e a Fiesc fecharam um acordo entre a Whirlpool e a Novitec, que é uma empresa de São Paulo também, para produzir respiradores em larga escala. e justamente para que a gente consiga aí dar respiradores invasivos aí de uma forma adequada aí para a população.
E outras iniciativas experimentais também são muito bem-vindas aí para desenvolver o nosso ambiente de pesquisa e desenvolvimento, que possui aí professores extremamente qualificados, tanto na área de medicina quanto na área de engenharia, e esse trabalho conjunto aí deve ser incentivado. O senhor, como médico, antes da gente encerrar, que o nosso tempo não é longo, usaria um protótipo de confiança que foi testado? Bom, a gente precisa respeitar, primeira questão tem que ser em último caso, né? E também tem que ter os testes mínimos adequados, né? Eu não conheço esse exemplo aí que foi dado, mas você precisa ter testes para você validar tecnicamente isso daí, validar a produção, né? E depois você ter pelo menos alguns testes pré-clínicos para que você possa utilizar. Agora, vencendo essas etapas, né, em função da defesa da vida do paciente, muitas vezes situações extraordinárias requerem medidas extraordinárias, né? Então, eu acho que é sempre válido, e essa pandemia ela pode se prolongar, e nós precisamos também nos preparar para situações futuras, né? Porque nós não sabemos como vai ser o futuro, né? Agora, seguindo múltiplas estratégias, eu acho que é importante. Você precisa ter uma estratégia de comprar equipamentos, eu acho que tem que exigir da autoridade pública que compre equipamentos, né? Você tem que exigir que sejam realizadas as manutenções adequadas dos equipamentos que já estão aí disponíveis, né? A nossa força-tarefa conseguiu entregar aí já 20 equipamentos para devolver para o sistema de saúde aí de Santa Catarina. A gente precisa também acelerar esses processos de casamento entre empresas do nosso parque, e nós estamos conseguindo isso com várias empresas, tem sido uma força-tarefa muito forte, e também fazer adaptação já de respiradores que já existem no mercado, que são muitas vezes para a utilização de transporte, por exemplo, para a utilização em UTI, porque equipamentos de transporte não são os mesmos equipamentos utilizados em leitos de UTI. O que nós queremos é oferecer o que há de melhor para o paciente, mais seguro, e deixar situações extremas realmente para situações em que há realmente o risco de morte pela falta do equipamento. Doutor Ademar, professor Guitz, muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje. Com certeza muitas questões esclarecidas. Obrigado, viu? Boa semana para vocês.